Olá! Nessa aula nós vamos entender de fato como ocorre o processo de respiração celular. É muito importante entender que tudo isso ocorre por causa dessa molécula especial chamada glicose. Nós já falamos que a glicose é um açúcar que está presente em alimentos que nós consumimos, como doces, pães e massas. E não se engane, aquele macarrão alho e óleo bem salgadinho que a gente come também tem açúcar, ou seja, glicose. Quando nós consumimos qualquer um desses alimentos do grupo dos carboidratos, a glicose é absorvida no processo de digestão e é enviada para passear através da nossa corrente sanguínea. Você já deve ter ouvido falar que fulano tem diabetes e está com muito açúcar no sangue, porque comeu um bolo de chocolate. Pois é, esse açúcar, a glicose, precisa estar em nossa corrente sanguínea, pois é por meio dela que ele será levado para todas as células do nosso corpo, desde o neurônio lá no nosso cérebro até uma célula da nossa pele que está lá no dedão do pé. Quando essa glicose chega em uma célula que precisa de energia, ela entra por meio da membrana celular e o processo finalmente começa. Agora nós chegamos em uma palavra nova, energia. Pois é essa a grande missão da glicose, produzir energia para o nosso corpo. Lembra que eu falei da mitocôndria na primeira aula? A mitocôndria é a usina de energia da nossa célula. É ela que vai fazer a maior parte de todo o processo. Mas antes disso acontecer, ela precisa deixar a glicose entrar. A glicose é uma molécula um pouquinho grande, então o processo vai precisar começar um pouco antes, fora da mitocôndria. Bom, vamos direto ao assunto. A primeira etapa de todo esse processo se chama glicólise. Imaginem que nosso corpo é uma grande fábrica e a energia que precisamos vem de um açúcar chamado glicose, esse que nós estamos falando. Vamos ver como essa glicose é transformada em energia utilizável. A glicólise acontece no citoplasma das células, que é como se fosse o chão de fábrica onde ocorrem todas as ações importantes. Não precisamos de oxigênio para isso, guarda aí, não precisamos dele agora. Então esse processo da glicólise ele é um processo muito versátil. Só precisamos da glicose, não precisamos de oxigênio ainda. Tudo começa quando a molécula de glicose entra em cena. Podemos pensar nessa glicose como um grande bloco de energia que precisa ser quebrado em partes menores para que a célula possa usar. O primeiro passo é investir um pouco de energia. A célula usa 2 moléculas de ATP para começar a quebrar a glicose. É como se precisássemos colocar uma moeda na máquina para que ela comece a funcionar. Quando falamos de ATP lá na primeira aula, eu disse para vocês que o ATP é a nossa grande moeda de troca. Nós utilizamos ela para todas as atividades do nosso corpo, inclusive para produzir mais ATP. Imagine que você está jogando naquelas máquinas de pegar ursinhos e você vai utilizar 2 moedas de R$1. Mas no lugar de ursinhos você consegue pegar mais moedas de R$1. É exatamente isso que vai acontecer aqui. Depois desses 2 ATPs serem usados, a glicose é quebrada em 2 partes iguais chamadas piruvato. No final desse processo, não só recuperamos o ATP investido, como também ganhamos um extra. Então, acabamos com um saldo positivo de energia na forma de 4 ATPs ao total. Mas como investimos 2, nós temos um ganho líquido de 2 ATPs. Além do ATP, a glicólise também produz algo chamado NADH, que será muito útil mais tarde para produzir ainda mais energia. E lembrem-se, tudo isso acontece sem usar oxigênio, o que faz a glicólise um processo muito eficiente em condições variadas. Mais na frente nós vamos entender direitinho o que é esse tal de NADH. E essa é a beleza da glicólise, um processo elegante e eficiente, que prepara o palco para todas as reações de energia que ocorrem nas células. Ele nos mostra como a natureza é eficiente em usar recursos como a glicose para manter a vida funcionando. E aí, conseguiram entender como funciona a glicólise? Espero que essa analogia da fábrica tenha ajudado a visualizar o processo. Na próxima aula, exploraremos o que acontece com o piruvato nas etapas seguintes da respiração celular. A glicólise é apenas o comecinho. Até agora, nós apenas pegamos a glicose e quebramos ela em 2 moléculas menores chamadas piruvato, produzindo ATP e NADH.